O tema dessa mensagem é lições de Maria Madalena. E quando eu falo sobre improváveis, né, aqui a gente levou a oração a orar por isso, e quando a gente fala sobre improváveis, essa mulher é o improvável, né? A gente consegue ver na história da igreja essa mulher sendo considerada como uma mulher de muitos homens, né? A Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 8, que foram expulsos 7 demônios dessa mulher. Então, é mais uma mulher improvável que o encontro da graça fez com que haja o registro nas escrituras e que a gente possa aprender com essa mulher hoje. Então, Lucas capítulo 20, verso 1. João capítulo 20, verso 1. Lucas 8 era só o... João capítulo 20, versículo 1, diz assim, ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, só para contextualizar, né? Jesus havia morrido. Então, as expectativas, os olhos naturais de todas aquelas pessoas que o seguiram durante alguns anos, ao coração de 99,99999% deles, eles estavam extremamente frustrados, né? A gente, quando perde alguém que ama, a gente passa por um momento de tristeza assim profunda, né, de saudade. Mas naquela situação era muito mais do que eles considerassem um familiar, né? Era alguém que literalmente eles conseguiram ver os milagres, né, que tinham sido realizados por Cristo. Eles conseguiam, né, provavelmente Maria Madalena também conseguiu ver Jesus ressuscitar Lázaro. Então, naquele momento, os questionamentos na mente, né, daqueles discípulos, daqueles homens e mulheres que acompanharam a Jesus durante um tempo, devem ter sido das mais variadas formas. Desde o porquê que isso tinha que acontecer, até o não sei por que ele não se auto-ressuscitou. Entendeu? Não sei por que ele não se ressuscitou. Então, naquele momento, é uma certeza absoluta de que a tristeza, a frustração, ela tinha invadido, né, o coração dos seus discípulos. E é nesse contexto de muita tristeza no coração que essa mulher ela vai até o sepulcro, né? Então, João capítulo 20, aí diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse... Isso aqui é Evangelho segundo João, né? Anota que João como ele se autodenomina, né? Só para vocês entenderem, era Pedro e João correndo para o sepulcro. Aí ele fala, Pedro foi, e aquele a quem Jesus amava também, né? Vamos lá. Aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Só um parênteses aí. Note, 2 discípulos de Jesus, uma mulher traz a notícia de que o sepulcro estava aberto. Essa mulher vai até Pedro e João. Os dois correm. A Bíblia não diz que eles se deslocaram até lá, eles correm. Eles tinham pressa de saber o que tinha acontecido. Só que quando chegam lá, aquele discípulo que eu amava não entra. Mas o que eu gosto muito de Pedro, eu já falei para vocês, eu fico bolado com quem fala mal de Pedro. Pedro é ousado. Entendeu? O que é que Pedro faz? Entra. Entendeu? Então, aquele desafio enorme, aquela situação difícil, Pedro vai lá dentro averiguar. A seguir, verso 6. Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado nas faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Aí, isso daqui fica uma lição do quanto que você deve ser exemplo para os seus irmãos nessa caminhada. O primeiro que chegou não entrou. O que chegou depois entrou. Então, o primeiro que chegou teve coragem, que era João, e também entrou depois. Ele viu e creu, verso 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Só um pouquinho de teologia para você. Toda vez que você vê um texto bíblico
você vê que existe um parêntese na escritura. Significa dizer que foram achados alguns pergaminhos, pergaminhos originais, que são a base da palavra de Deus. E em alguns deles existem textos que em outros não tem. Então, como não é unânime, aí se coloca entre parênteses. Beleza? Então, vamos lá, verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Vocês conseguiram ver a cena? Maria dentro do sepulcro. O que é que ela encontra lá dentro? 2 anjos. Um à cabeceira e outro aos pés de onde Jesus havia sido sepultado. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu quem? Jesus, ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse. Ela se enganou, não era o jardineiro, era o carpinteiro, né? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Nossa. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Cara, olha só, vamos lá. Vamos ler só até aí. Toda vez que eu leio essa palavra, ela me emociona muito. Porque, tomado ao fato de que o nosso Redentor vive, entendeu? E você não entendeu o que eu disse agora, porque o nosso Redentor vive, e por isso você está aqui, por isso você acredita, por isso você tem acesso à vida eterna. Só que quando eu olho essa palavra, é incrível porque dois fatos, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas 2 fatos me chamam muito a atenção. O primeiro alguns fatos. O primeiro, o fato de Jesus ter se revelado primeiro a uma mulher. Hoje, e eu vou abrir um outro parênteses, hoje existe uma linha demoníaca chamada de feminismo, né? E o feminismo ele não tem o afã, digamos, de trazer direito para as mulheres, né? Enfim. Isso daí é mais a questão do afastamento da mulher da família, se você for ver lá na essência. Ele prega o aborto, prega, enfim, um monte de coisa. Mas o que fica muito claro para mim essa linha chamada feminista, ela pega que a escritura, a Bíblia, ela é machista, né? Porque ela é patriarcal, porque acaba que sempre Deus se revela para os homens, o que é uma inverdade, porque a gente acabou de ver Jesus se revelando para uma mulher. E o fato, só para você entender, quando se fala sobre o cristianismo e vai se contestar a verdade da ressurreição de Cristo, seria muito mais lógico que Jesus tivesse se revelado primeiro a um homem, entendeu? Porque o homem, ele tinha o poder do testemunho perante a sociedade, a mulher não tinha. Nessa época, o peso da palavra de uma mulher não valia. E ele escolhe se revelar justamente para uma mulher. Isso me chama muita atenção em relação a isso. Mas, nesse texto inteiro, Maria vê anjo, Maria vê Jesus, mas ela está extremamente triste. Só que Jesus fala com ela: mulher, por que chora? E ela não conseguiu. Andou com ele, pelo que a gente consegue perceber da Bíblia, durante alguns anos. Mesmo ele falando, ela não consegue identificar que é Jesus. Só que aí ele chama o nome dela, entendeu? Eu não sei dizer como é que ele chamou. A Bíblia não relata, só fala que ele chamou Maria. Mas aí, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas há uma probabilidade enorme que ele tinha um jeito certo de chamá-la, entendeu? Então quando ele chama Maria, ela fala mestre, você entendeu? Ou seja, isso toda vez que eu vejo isso me dá, realmente eu me emociono, porque eu sei que Jesus ele tem um jeito certo de chamar cada um de nós, entendeu? Eu sei que lá num dia, hoje talvez você tenha chegado até esse lugar com o coração um pouquinho mais frio do que deveria, entendeu? Aquela centelha que um dia
acendeu uma brasa e essa brasa foi muito viva dentro do seu coração, talvez é uma probabilidade enorme de você ter passado por algumas angústias, aflições, lutas, batalhas, e aí ter uma relação enorme. E talvez essa brasa ela tenha dado uma esfriada. Entendeu? E eu falei talvez. Mas hoje o que eu gostaria, assim, de uma forma muito profunda, é que você lembrasse daquele dia. Porque essa mulher, eu tenho certeza absoluta que enquanto ela pisou sobre esta terra, ela lembrou desse dia e desse chamado pelo nome. Então que hoje, quando você se coloca, a gente vai falar sobre isso hoje, Maria Madalena, que você se coloque nesse lugar. Que você traga ao seu coração aquele grande chamado do dia que Jesus falou que o nome te chamou. E que você entendeu, e que você se rendeu, e seu coração se encheu de amor, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, eu quero falar sobre prioridade. Note que a Bíblia diz que era o primeiro dia da semana. A Bíblia diz também, meu filho, você pega um lenço para mim, por favor. Que era o primeiro dia da semana. A Bíblia também diz que ainda era escuro, e aquela mulher, ela não diz assim, Maria acordou e foi ao sepulcro, é assim que ela fala? Ela fala que ela se dirigiu. Mas eu não sei nem se essa mulher dormiu. Entendeu? Essa que é a verdade, obrigado. Não sei nem se dizer. Não sei nem dizer para vocês se essa mulher dormiu. Mas certo é que essa mulher ela tinha uma agenda certa. Ela tinha uma prioridade, ela estabeleceu. Como eu disse, essa mulher ela andou com Jesus durante muito tempo. Essa mulher, talvez, e a gente está falando de uma mulher que... uma prostituta, né? Uma mulher que andou com muitos homens. Uma mulher que não era valorizada pela sociedade. Uma mulher que era subjugada. Uma mulher que, talvez, durante as noites, até durante a tarde, vendia seu corpo. Uma mulher que vendia sua alma. Entendeu? Porque o que eu falo sobre prostituição, ela não é uma troca de favores sexuais, mas é uma venda da alma. Porque Deus, quando criou a intimidade entre o homem e a mulher, Ele estabeleceu isso para o casamento, porque Ele criou um casal chamado Adão e Eva. Então, Deus instituiu o sexo como forma de procriação, e não havia uma forma melhor dele aumentar o povo do que colocar algo muito prazeroso para que isso acontecesse. Para você ver o tamanho da inteligência de Deus, do quanto Deus é infinitamente sábio, entendeu? Então, e a sociedade acabou sendo corrompida. E o corromper da sociedade, aquelas pessoas mais poderosas, sempre buscaram subjugar as pessoas que tinham menos poder. Então aquela mulher que ao longo de muito tempo foi muito subjugada, ela encontrou um lugar especial no coração de alguém, no coração de Jesus. Então quando essa pessoa que ela sabia que ela tinha um lugar especial, essa pessoa morre, as suas esperanças acabaram morrendo junto com ele. E quando eu falo para você que eu não sei se essa mulher dormiu essa noite, eu digo para vocês, eu realmente não sei. A Bíblia não diz. Mas há uma probabilidade enorme, enorme, enorme que ela fosse uma mulher desesperada. Porque os questionamentos batem a porta, as dúvidas vêm, e qualquer semelhança não é mera coincidência com a vida de cada um de nós, sobre prioridade. Entendeu? Então nesse dia, no primeiro dia da semana, ela estabelece uma prioridade para a sua vida. Ela vai até o sepulcro. O que é que ela foi fazer lá? Quem poderia me dizer? O que é que Maria, naquele dia que ela saiu da sua casa, ou saiu de outro lugar, o que é que ela foi fazer naquele sepulcro, ali de manhã cedo? Lavar Jesus? E aí, que mais? Eu entendi porque a tradição judaica falava sobre isso. Mas não podia tocar no morto, né? Esse que é o detalhe. Por isso que acaba... Mas muitas pessoas têm essa teoria mesmo. Mas eu sou partidário que ela foi chorar. Né? Ela foi perguntar por quê naquela porta. Ela foi perguntar por que não. Ela foi perguntar por que ela tinha que passar por aquilo. Entendeu? Ela foi perguntar, talvez, por que então que ele se apresentou para ela? Se era para perdê-lo. E isso é um coração desesperado. E um coração desesperado, ele estabelece prioridade. Entendeu? Eu oro para que você nunca se encontre em um momento de desespero em que você acha que a sua vida não tem mais jeito. Mas muitas pessoas já passaram por esse momento.
E nesse momento, é um momento assim, do sim e do não. E esse momento do sim e do não faz toda a diferença quando você encontra uma prioridade. Então Maria, ela estava desesperada. Só que naquele momento, ela busca a sua prioridade. Então que você, homem e mulher de Deus, que você saia desse lugar hoje com uma prioridade no coração. Que ainda que seja um momento de desespero, ainda que seja um momento muito difícil, ainda que seja um momento de escassez, ainda que seja um momento de enfermidade, que você busque essa prioridade, que você estabeleça essa prioridade na sua vida. Isso nós aprendemos com uma mulher que é uma ex-prostituta. Você entendeu? Então, ela escolheu buscar aquele lugar de madrugada. E você escolha buscar também esse lugar. Não necessariamente de madrugada, mas que você encontre um lugar em Jesus. Ela sabia que não haveria um outro lugar, nem um outro, onde ela pudesse estar, onde ela pudesse derramar o seu coração. Ela busca aquele lugar com você. Então que você encontre esse lugar em Cristo, um lugar onde você pode colocar todas as suas angústias para fora. Um lugar onde você se ajoelha, de repente, coloca o rosto no chão. E se você pode lavar um quarto inteiro com suas lágrimas. Entendeu? Você pode inundar sua casa com suas lágrimas. Mas desde que elas sejam aos pés de Cristo. Desde que elas sejam diante de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar sustento. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar uma verdade. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar descanso. Então não deixe de fazer isso diante desses momentos de desespero. Porque Jesus, ele tem que ser literalmente a prioridade da sua vida. O que a gente pode aprender também com Maria é a perseverança dessa mulher. Nota que a Bíblia diz assim no verso 10, que os discípulos, depois de terem encontrado o sepulcro aberto, a Bíblia diz que todos os discípulos voltaram para sua casa. Então eles se deparam, ela traz a notícia, eles vão correndo até o sepulcro, aí João não entrou de primeira, mas Pedro entrou, viu como estava lá, os panos colocados sobre Jesus estavam todos no lugar, e eles voltam para casa, porque eles não encontraram ninguém lá, depois estava vazio. Eles não conseguiram entender a necessidade da salvação de Jesus como oferta pelo sacrifício dos pecados da humanidade. Mas eu queria ler com você o verso 10 e 11, diz assim, ó: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Maria havia estabelecido uma prioridade. Os discípulos, quando não encontraram, viram a situação, realmente duvidaram de Maria, correram até lá para ver o que tinha acontecido, não encontraram nada, voltaram para casa. E Maria? Maria permaneceu chorando. Então Maria, ela nos ensina mais, vou dizer assim, ela dá mais uma lição para a vida de todos nós, que somos homens e mulheres crentes, a perseverança. Muitas vezes a gente procura, né? A gente procura Jesus. Muitas vezes a gente vai para o quarto secreto. Muitas vezes a gente ora por uma situação. Muitas vezes a gente espera um milagre. Muitas vezes a gente quer um toque do Senhor, seja na nossa vida ou na vida de outras pessoas, e a gente não encontra. Entendeu? A gente não percebe o toque. A gente consegue ver que aquela circunstância não mudou. E assim como os discípulos de Jesus, a gente volta para casa. Voltar para casa é voltar para o mesmo lugar de onde você saiu. Ou seja, você não persevera. Mas Maria escolheu perseverar. Maria escolheu permanecer. Naquele dia, irmãos, quem foi que viveu o milagre? Quem foi que viveu o milagre nesse dia? Maria. Por quê? Porque ela permaneceu. Então que você permaneça. As batalhas podem ser grandes. A adversidade pode ser enorme. O cansaço pode bater sua porta. Mas uma coisa é certa: não desista. Permaneça. Permaneça buscando. Grandes homens e mulheres de Deus que viveram o extraordinário do Senhor foram homens e mulheres de oração. A gente olha homens que oravam 8, 10, 12, 14 horas por dia. Quando eu falo homens e mulheres. E você fala assim, nossa, mas a oração... Tem um homem chamado... Não vou lembrar agora de cabeça. Alguém dá um Google aí, por favor. A rainha da Escócia. George Whitfield, eu não lembro agora. Acho que é. A rainha da Escócia fala assim: eu não temo o
Eu acho até da esposa, parecia até da Irlanda, não lembro agora de cabeça, mas ela diz assim: eu não temo o exército da Inglaterra, eu temo a oração de John Scott, alguma coisa, John alguma coisa o nome do homem. Eu não temo o exército inimigo, eu temo a oração do fulano. É isso que ela diz. Você já imaginou o quanto que esse homem orava? Você já imaginou o quanto que esse homem tinha testemunho do agir de Deus? Pode dar um Google aí. Entendeu? Ou seja, são homens... Oi? John Knox, esse mesmo, John Knox. É a rainha de onde? Rainha da Inglaterra. Eu não temo as orações, eu não temo da Escócia. Eu não temo as orações, eu não temo o exército da Inglaterra. Eu temo as orações de John Knox. Irmão, você já pensou que é isso? Já pensou que é isso? Ou seja, um homem que persevera. Um homem que persevera. Então hoje eu falo para você, não importa, e a gente está falando de guerra. Guerra. Não importa o tamanho do problema que você está enfrentando. Não importa a adversidade e a dificuldade. Persevere. Para muitas pessoas, tem muitos problemas que não tem jeito. Muitos, inúmeros. Inúmeros problemas. Que não tem jeito, que não tem cura. Inúmeros problemas. Inúmeros. Persevere. Irmãos, muitas vezes nós passamos por, como diz assim, tragédias. Nós, que cremos no Senhor, muitas vezes passamos por tragédias. Por quê? Porque Maria, até então, até aquele terceiro dia, ela estava passando por uma tragédia. Ela perdeu o amado dela. Maria viveu uma tragédia enorme. O amado, aquele que tratou, o homem que tratou ela como nem o homem antigamente tratou. Nem o outro homem na história de Maria tratou como Jesus tratou. Entendeu? Aquele homem morreu. E essa mulher se desesperou. Então eu digo para você, não importa a batalha, não importa a dificuldade, não importa a escassez, permaneça, não desista. Não desista. O milagre, irmãos, ele vem do impossível. Entendeu? O milagre, ele vem do impossível. Tem um louvor que diz assim: se você se deparar numa situação muito difícil, coloque esse louvor. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. É isso que o louvor fala. É quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. É isso que o louvor fala. Quando o que era difícil se torna impossível, você vive um milagre. Entendeu? Porque enquanto as suas mãos podem fazer, você tem a competência, o agir, o recurso necessário para que você o faça. Mas tem situações que você sabe que são muito difíceis. Essas situações difíceis, elas batem na porta de qualquer um. Entendeu? Então, se porventura bater na sua porta, não desista, persevere. Persevere, permaneça firme. Aí você olha e fala assim, não, mas ele sabe por que ele disse aquilo? Ele só disse aquilo porque ele não sabe o tamanho do meu problema. Porque isso pode estar passando agora dentro da sua mente e do seu coração. Ele falou aquilo porque ele nunca passou as batalhas que eu passei. Aí eu vou falar para você assim, eu acho que você não conhece minha vida para você falar que eu não passei por batalha. Não desista. Não pare na primeira oração. Não pare no primeiro momento em que você entendeu que não foi resolvido. Nós passamos, irmãos, eu falei um pouquinho antes, por tragédias e dificuldades, porque existem pessoas que são extremamente incrédulas. Entendeu? A Bíblia mostra Tomé, que era um homem que até aquele momento ele precisou tocar nas chagas de Cristo para poder acreditar. Jesus chama a atenção desse homem e fala, você creu porque você viu, mas benditos são aqueles que creem sem ver. E essa é a base da nossa fé, crer sem ver. Só que quando a gente vive algumas tragédias, a gente vive alguns momentos muito difíceis, algumas, vou dizer assim, tragédias enormes, é por um motivo. Se você viveu tragédia e você está aqui hoje, é porque Deus quer te usar. Você vai carregar um testemunho que eu nunca vou ter. E você pode olhar ao redor e as pessoas ao seu redor não vão ter. Cadê o Ciro tá aqui, meu irmão? Você sabe? Amo sua bebê. O Ciro perdeu uma filha, meu. Não sei se vocês sabem, nosso irmão já perdeu uma filha. Esse homem de Deus está aqui hoje. A mulher de Deus está trabalhando lá no departamento infantil hoje, tá? Está no departamento infantil. Quem aqui vai ter o testemunho desse homem? Para pregar para pais que perderam o filho. Você entendeu? Ou seja, muitas vezes vivemos tragédias.
que somos curados dessas tragédias, para que se levante um testemunho vivo dentro de uma igreja para pregar para aqueles que ainda são incrédulos. Eu estou dando testemunho para você e você pode ter um problemão e vai ser muito difícil ser maior do que o problema que o meu irmão viveu. Vai ser muito difícil. Você entendeu? Ou seja, a cura de uma tragédia, meu irmão, levanta uma pessoa curada. Essa pessoa vai ser ferramenta de Deus para ajudar a curar o outro. É assim que funciona no reino. É assim que funciona na igreja. E você pode trazer nesse momento o seu problema na sua mente e se permitir ser curado por Jesus. Para que você seja levantado como uma ferramenta de cura dentro desse lugar, em nome de Jesus. Isso você tem que entender. Então, persevere. Se você está enfrentando esse problema hoje, persevere. Permaneça firme. Seja um testemunho vivo de um milagre de Deus. Em nome de Jesus. Uma outra lição que nós temos de Maria é que ela só encontrou consolo em Jesus. Você percebeu isso nesse texto? Maria só encontrou consolo em Jesus. Porque ela entra ao sepulcro, ela encontra 2 anjos, e a Bíblia diz que um estava na cabeceira e outro aos pés de onde Jesus foi sepultado. E esses anjos perguntam para essa mulher: Maria, por que choras? Ela viu 2 anjos vestidos de branco. Irmãos, quando a Bíblia fala que a pessoa não reconhece, ela diz assim, 2 varões que eram anjos. Mas não, a Bíblia diz, ela viu 2 anjos. Ela viu os anjos, meu irmão. Quem já viu um anjo aqui? Pronto. Você entendeu? Aquela mulher, ela viu o sobrenatural. Ela dentro do sepulcro, ela vai ver 2 anjos. Se é qualquer outra pessoa, o que é que faria? Rapaz, eu fui lá, Pedro e João, nem te conto, meu irmão. Entrei lá, o sepulcro estava vazio, mas tu acredita que eu vi 2 anjos? Em que momento que ela testemunhou que ela viu 2 anjos? Em que momento que Maria testemunhou para aqueles homens que ela viu 2 anjos? Você entendeu? Ela não encontrou consolo em lugar nenhum, meu irmão. Ela entra, ela vê os 2 anjos, e eles perguntam para ela, mulher, por que está chorando? E o que é que ela fala? Levaram o meu Senhor embora. Aí depois ela vê quem? Ela vê Jesus, meu irmão. E o que é que Jesus fala para ela? Mesma coisa que os 2 anjos. Mulher, por que está chorando? Ela não entende de novo, ela não viu que era o Cristo. Mas é para você entender que ela não encontrou consolo em nenhum outro lugar. Isso fica mais uma lição dessa mulher para cada um de nós. A gente não vai encontrar consolo em nenhum outro lugar. Às vezes a gente se fere em um lugar e busca consolo em um outro lugar e a gente acaba não encontrando. E a gente busca consolo em um outro lugar e acaba não encontrando. E você busca, você entendeu? Qualquer semelhança não é mera coincidência para cada um de nós que tivemos relacionamentos mundanos. Entendeu? A gente se frustra num lugar e busca o consolo no outro. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Aí a gente machucou um. A gente não é o frustrado. A gente machucou alguém no relacionamento. O que é que a gente faz depois? A gente busca em outro lugar também. Aí vamos estar pronto para machucar mais um. Você entendeu? Ou seja, Maria não encontrou consolo em nenhum outro lugar, só em Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 4, a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Maria chorou? Maria chorou? Quando foi que Maria chorou? Quando foi que Maria chorou? A Bíblia disse hoje quando foi que Maria chorou? Disse ou não disse? Disse. Mas ela chorou, será só na entrada do sepulcro? Ela chegou lá, eu lembrei agora. Foi assim, não foi? Ela estava passando e viu o sepulcro, eu lembrei de Jesus, eu chorei. Foi assim? Não, meu irmão. Essa mulher deve ter chorado demais, demais na busca de um consolo. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Traga sempre esse texto à sua mente, traga sempre esse texto ao seu coração. Todos nós passamos por momentos de choro. Todos nós passamos por momentos de lágrima. Todos nós passamos por esses momentos em que parece que não tem jeito. Todos nós. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Mas só serão consolados em Cristo. Você não encontrará nenhum outro lugar que tenha o consolo que Jesus tem para te dar. Porque a Bíblia nos ensina lá em Mateus, no capítulo 11, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É assim? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso.
Você está cansado? Está cansado? Está cansadinho hoje, tá? Está cansadinha hoje, tá? Enquanto descansa no Senhor. Se tem sido difícil, se está difícil de dormir, se está difícil de falar, se está difícil de abrir o coração, encontre descanso no Senhor. Irmãos, tem momentos que são cansativos. Tem momentos que são pesados. Tem momentos que você não sabe de onde você tira as forças para fazer algo. Mas busque no Senhor que Ele dá descanso. Busque no Senhor que Ele dá descanso para a tua alma. Nessas viagens que eu fiz aí pro Jari, teve uma vez que eu fiquei muito cansado. A gente chegou tarde em casa. E eu pegava de madrugada para ir para lá de carro, né? Fui embora e sono. Cheguei na metade do caminho, que era o Maracá. Aí, no Maracá, eu tentei numa descansada lá, né? Aí achei que eu tava zerado, continuei a viagem. Dei uns 20 minutos de sono de novo, sono. Eu falei, meu Deus, tá mesmo até hoje. Tô cansado e coloquei um louvor, comecei a cantar um louvor e não resolveu, porque é muita estrada, muito tempo sozinho. E chegou um momento que eu comecei a orar para Deus, né? Não orei em cima dessa palavra, não veio na hora no meu coração, mas comecei a orar, Senhor, me ajuda. Tu sabe que eu tô indo trabalhar, eu tô sustentando minha casa, enfim, me ajuda nesse momento, não permite que eu durma. Faz com que abra um lugar no mato. Minha oração era essa: abre um lugar no mato que tem um ramal. Eu queria entrar no ramal, entrava no ramal, desligava o carro e dormia lá um tempo, né? Quando acordasse, seguia a viagem. Aí, faz um lugar no mato, Senhor, mas eu não durmo muito para não preocupar o pessoal, porque se eu não chegar, o pessoal se preocupa, né, da agência, vão ligar para minha casa. Aí minha mulher fica preocupada, minha mãe morre. Essa mulher gosta de se preocupar, que eu vou te contar mesmo, com a gente. E comecei a orar, Senhor, para encontrar um lugar para dormir. Aí é o que eu falo para vocês do descanso que Deus dá. Ele não me deu um lugar para dormir, ele me deu um velhinho atravessando a rua correndo. Quando o velhinho atravessou a rua correndo, eu me assustou. O velhinho fez sinal para mim, né? Aí o que é que eu fiz? É lógico, eu parei. Aí o senhorzinho atravessou correndo, fez sinal, parei o carro, desci o vidro. O meu irmão no meio do nada, no meio do mato. Aí eu desci o vidro e aí, tio, tudo bem? Tá indo pro Jari? Tô. Pode me dar a posso, meu irmão? Entra aí, tá? Entrou um velhinho. Bota o cinto aí, botou o cinto. Eu falei pra botar o cinto porque eu nunca dei devagar do Jari, sabe? Bota o cinto aí, senhor. Se for, a gente vai nós dois pra glória, né? Aí, rapaz, o tiozinho entrou e falou que era convertido a Cristo, começou a falar de Deus, e eu falando de Deus, e foi, chegou o Jari. Passou o som, rapaz. Quando chegou o Jari, quem conhece o Jari sabe que você chega no exalto e entra no asfalto, assim, né? Hoje em dia eu não sei se tá asfaltado mais pra cá. Quando desceu a ladeira, entrando, para o carro, para. Falei, o que foi isso aí? Não, para aqui, encosta aqui, desceu. Meu irmão, Deus te abençoe. Foi, mas tu vai... Não, eu vou pra cá, não sei o que, tá pelo carro, foi embora. Meu irmão, até hoje eu acredito que aquilo é um anjo do Senhor. Entendeu? Deus mandou, meu irmão, vou pegar uma probabilidade. Vamos falar de probabilidade? Qual a probabilidade de um tiozinho, na madrugada, meu irmão, meio escuro ainda, andando no meio do mato, sozinho. Calça de linha e Bíblia embaixo do braço. Entendeu? Aí vai, entrou no carro, conversa comigo, passou meu sono. Começamos a falar de Deus, eu nem gosto, né? Aí vamos, chegamos no Jari, não para que eu vou descer aqui, meu irmão. Tal. Até naquela região não tem nada, né, na ladeira. Aí meu irmão desceu e tal. E quando ele desceu, me veio encher meu coração. Né, da providência de Deus. E eu comecei a chorar e fui chorando. Eu fui chorando até o trabalho, parei, não parava de chorar, fiquei na frente da agência o tempo. Entendeu? Chorando. Então é isso que eu falo pra você. No momento da dificuldade, você é homem e mulher de oração, Deus provém. Deus traz a providência. E muitas vezes sem querer, eu acho. Não foi o lugar para eu dormir. Porque seria top, não seria? E eu queria, de repente, meu irmão apareceu, fizeram um sinal, entrei, tinha um quarto, eu dormi e tal. Ia ser uma benção, assim ou não? É uma benção. Mas não foi assim, ou seja, o compromisso que eu tinha, eu cumpri o horário, dei bom testemunho de chegar no horário, peguei bem de viagem, né? Eu tive oportunidade, hoje eu estou falando com você. Então, encontre consolo em Cristo. Busque nas suas angústias, no seu momento de dificuldade, Jesus. Ele providencia, ele é real. É isso que eu digo para você. Então, mais uma lição que nós aprendemos com essa mulher. E essa mulher é incrível porque ela andou com Jesus um tempão.
ela conhecia o Jesus que fazia milagres. Sim ou não? Ela conhecia, ela deve ter acompanhado incontáveis milagres, mas não conhecia o Cristo. Você entendeu a diferença? Ela conhecia o Jesus que fazia milagres, mas não conhecia o Cristo. O relacionamento do crente com Deus, muitas vezes, ele quer ser o relacionamento do Jesus que faz milagres. Senhor, me socorre, me socorre, me socorre, me socorre. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor, olha a minha angústia, minha angústia, minha angústia. Senhor, eu. Não está errado você pedir, mas você tem que se deparar com Cristo. Você tem que se deparar naquele momento e na sua oração, em algum momento, tem que ter um lugar que diz assim: muito obrigado, Senhor. Em algum momento, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque eu era um perdido, eu era uma perdida. E hoje eu tenho acesso à graça. Muito obrigado porque minha sentença era totalmente contrária aos passos que eu estou dando hoje para o futuro que eu vou viver. Era minha história ser muito diferente da história que está sendo desenhada para a minha vida hoje. Então, Senhor, muito obrigado. Isso é uma oração. Essa é a oração que você tem que fazer. Mas assim, Senhor, mas o Senhor sabe que está difícil, né? Que a gente, né? Muito obrigado, mas o Senhor está vendo aí, né? As lágrimas são derramadas por ti, mas o Senhor sabe que está difícil, hein, Pai? Ai, olha, o Senhor está vendo. Me ajuda aqui que o negócio está pegando. Meu Deus, eu tenho um lenço no bolso. Continua um lenço, não foi uma nota de R$200. Entendeu? É assim que funciona o seu relacionamento com Deus. Olha, a gente passou uma dificuldade uma vez em Manaus. E eu podia chegar lá e fazer pegar um empréstimozinho lá e resolver. Faltava uns dias para terminar a semana ainda. E eu falei, não, meu irmão, mas eu quero ver um milagre. Aí fiz jejum. Jejum e tal, um milagre. Aí eu lembro que eu cheguei, já contei a história aqui, eu acho. Cheguei estacionava, a gente morava num prédio. Eu estacionei assim a moto. E quando eu estacionei a moto, eu falei, não, meu irmão, vou ver um milagre agora. Eu tinha tanto tempo para orar, né? Tinha um trabalho, eu escolhi orar ali mesmo. E aí tava cheio, né? Aquele módulo aleluia que você aperta no controle do videogame, assim, foi ligado em mim, sabe? Falei, meu irmão, vou ver um milagre agora. Desci da moto, tirei nem o capacete. Deus, o Senhor sabe. Naquela época, a nota maior que existia era de R$100. Hoje tem de 200. Senhor, o Senhor sabe, a maior nota que eu conheço é a nota de R$100. Olha o que é fé. Eu vou fechar minha mão agora. Entendeu? Eu vou fechar minha mão. E quando eu abrir minha mão, eu sei que vai ter uma nota de 100 na minha mão. Isso é ou não é fé mesmo? É. E eu comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus, eu te amo. O Senhor sabe quanto que é bom. É o que eu te falei, meu macete de oração sempre foi esse. Exalta o nome do Senhor, meu irmão. Tu és grande, tu és Deus forte. O Senhor criou o dinheiro, o Senhor criou tudo. E ora. E fazia assim, ó, no estacionamento. Senhor, o Senhor sabe. E essa aqui, Senhor, que seja a tua destra poderosa nessa manhã. O Senhor criou o homem. O que é o Senhor para criar uma nota de R$100 na minha mão, Senhor? O Senhor pode todas as coisas. Eu tenho certeza absoluta disso. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu irmão, quando eu abri a mão, adivinha, querido? Não tinha nada, estava vazio. Aí eu, caramba, bichinho, nada. Aí eu, vai que ele errou, né, na mão. Eu tinha a mão no bolso, não tinha nada. Abri a carteira, nada. Eu falei, caramba, Senhor. Mas beleza, se não é, então não é pra ser, né? Aí fui colocar o capacete, estava dentro da moto, assim, eu fechei a moto. Quando eu virei, meu irmão tinha 4 na varanda me olhando. Eu acho que quando um devia estar lá, aí ele falou assim, epa, dá uma olhada nessa viagem aqui, olha esse maluco aqui. Eles olhavam pra mim, eu tava assim, né? Aí que loucura. Aí tinham 4 na varanda. Meu Deus, né? Aí, tudo errado, fui pra casa. Fui contar pra Carla o que tinha acontecido. Aí eu não ganhei R$100. Aí veio o dia seguinte. Aí no dia seguinte, tinha um irmão que a gente, vez ou outra, almoçava junto. E ele dava aula e tal, aula particular. Aí ele veio contar pra mim, né? Eu falei, rapaz, deixa eu falar um negócio, como aconteceu assim? E o negócio apertou lá em casa, e, poxa, eu fui orar ontem por R$100 e tal, ele começou a rir, né? Aí eu falei, será que ele tá me ridicularizando, né? Aí começou a rir, eu já ia parar, eu falei, não, tu não quer. Ele falou, não, por favor, continua, cara, por favor, continua, é sério, continua, tu vai entender. Aí eu continuei falando, daqui a pouco ele começou a chorar, eu falei, opa, né? Entendeu na jogada, ele começou a chorar e aí a gente cria mais coragem, né? Eu fui falar mais profundo testemunho, falei, quando terminou, eu falei, cara, deixa eu falar o que aconteceu comigo ontem. Cara, teve um aluno, isso, eu não sei qual era o mês, mas o aluno, tipo assim, pagou o ano inteiro. O ano inteiro. Uma grana. E ele falou que sobrou dinheiro, ele foi, pagou conta, fez rancho, abasteceu o carro e tal, e sobrou dinheiro. Aí ele falou, ai, Deus, tu foi muito bom comigo. Eu fiz tudo isso e sobrou dinheiro aqui. E eu não sei o que fazer. E Deus falou com ele, olha, tu vai pegar metade, tu vai dar para a pessoa que eu vou te apontar. E Renzo, essa pessoa tua, eu falei, meu irmão, não, peraí, rapaz. Não tô pedindo dinheiro não, rapaz, que isso? A gente não é orgulhoso. Não, cara, pera, não.
Ei, meu irmão, peraí, cara. Não. Ele, porque isso? Deixa... Aí pronto, aí vem, né? Vem o machado espiritual. Deixa de ser orgulhoso, rapaz. Entendeu? Tu não já ajudou muita gente, já. Então, chegou um momento, querido, para com isso. Eu falei, meu irmão, mas cara, eu não tô te pedindo. Meu irmão, para com isso, cara. Tá, foi, me deu dinheiro. Pai. Eu olhei por 100 e ganhei 200. Entendeu? É pra você ver, mas parece simples. Mas a forma com que Deus age, às vezes não é a forma com que a gente espera. Entendeu? Você quer orar, levantar e abrir os céus e tal, e anjos subindo e descendo a escada. Entendeu? E às vezes a gente quer viver isso. A gente pode ver isso? Pode. Mas geralmente, na minha vida não foi assim que eu experimentei de Deus. Entendeu? Foi de formas inusitadas. Então, o que eu falo pra você hoje é que você que vai buscar o consolo, você que tem que buscar o consolo no Senhor, ele acaba muitas vezes não acontecendo da forma que você espera. Você chega numa igreja hoje, e nós adoramos o Senhor agora há pouco, e não tem momentos que a gente vai adorar a Deus que arrepia até o caco da cabeça, assim, não tem? Não tem ou não tem? Que você fica, arrepia tudo, e você, né? Parece que tu vai voar, quer romper o teto, quer pular, quer o extraordinário. E eu vou dizer assim, glória a Deus por isso. Mas pode ser que tenha um dia que você chega até aqui, não arrepie nem a unha, que não tem cabelo. Entendeu? Você pode chegar aqui, o louvor foi, o irmão errou a nota, quebrou a corda, a irmã desafinou, não sei o que mais e tal. E você não arrepiou nada. Aí sabe o que acontece? Aí você sai. Aí como é que funciona? Quando você sai, o que é que você fala? O louvor hoje não foi bacana. Eu não. Sim. Não. Momento franco, Deus está vendo, hein? Aí você sai e fala assim, o louvor hoje... Mas eu não sei. Sim ou não? Sim ou não? Pronto. Aí eu gosto dos francos. Nesse momento você tem que revisitar como é que está a sua vida. O louvor não tem nada para entregar para você. O que a gente vem aqui junto é entregar para Deus. Você entendeu a diferença? Aí não arrepiou, você fala, não, tá todo errado mesmo. Não, mas o louvor não... Entendeu? Todo errado. Bateu em casa. Tá... O quanto que muitas vezes a gente começa, cara, mesmo sem você ter intenção nenhuma, a gente falando de amor, falando de Jesus e tal, o quanto que a mente vagueia, sabe? O quanto que a mente acusa, o quanto que você começa a ter determinados comportamentos que não faz parte daquilo que você quer de Jesus, entendeu? Então hoje eu falei isso para que você encontre que existe um lugar de consolo e que você busque esse consolo, assim como Maria nos ensinou, que você busque esse lugar de consolo em Jesus, em nome de Jesus. E um outro, a penúltima já, tá? Outra lição que Maria deixa pra gente é que quando você foca no problema, isso não te permite ver Jesus. Entendeu? Quando você tem o foco só no problema, não te permite ter os olhos para Jesus. Nota que a Bíblia diz que Jesus se apresenta para Maria e pergunta para ela, mulher, por que tu choras? Ou seja, primeiro os anjos perguntaram e já era um sobrenatural. Só que depois Jesus pergunta para ela, e a Bíblia diz, pensando que era o jardineiro, entendeu? Ela pergunta, acusa ainda, fala, olha, se tu pegou, me fala que eu, entendeu? Diz assim, ó, verso 14. Nisso ela se voltou e viu ali em pé Jesus, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. Ou seja, acusou o homem, né? A falar, foi tu que roubou, abençoado, me diz onde é que está que eu quero levar. Entendeu? Ou seja, ela estava com os olhos no problema. Jesus tinha morrido. E mesmo Jesus se apresentando diante dela, meu irmão, em pé, ela não consegue reconhecê-lo. Por quê? Porque ela estava com os olhos no problema. E na nossa vida, muitas vezes é assim também. A gente encontra dificuldade e tira totalmente os olhos de Jesus. A gente encontra dificuldade e bota os olhos somente no gigante. Entendeu? A gente se depara com a dificuldade e não se permite ver a Cristo. E tem uma frase que eu quero que você leve no coração, que foi uma frase que o Senhor ministrou para mim, que diz assim, ó, dificuldades da nossa vida não significa ausência de Deus. Entendeu? Dificuldades da nossa vida não significa ausência de Deus. Porque a Bíblia nos ensina, neste mundo tereis aflições. Quem foi que falou isso? Jesus.
Entendeu? Lá em João 16:33. Nesse mundo tereis aflições. Então ele não disse assim, há uma probabilidade enorme que você passe por situações que são difíceis. Não, não, não. Ele disse que vocês vão ter aflições. Ele disse que nós vamos ter aflições. Mas que nós teremos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, que hoje, de repente, se você está com um problema que é grande, que você não se permita tirar os olhos de Jesus. Se você não conseguiu resolver até hoje, faz o teste, coloca nas mãos dele. Entendeu? Se você está tendo dificuldade na solução de um problema, coloque nas mãos de Cristo. Busque consolo nele. Busque a solução dos seus problemas nele. Eu sei que tem batalhas que você não conseguiu vencer até hoje. Vou repetir para você. Tem batalhas que você não conseguiu vencer até hoje. Mas que a partir de hoje pode ser diferente. Louvado seja Deus, você tem a oportunidade de estar aqui nessa reunião entre nós. Entendeu? Então pode ser que daqui, de hoje em diante, você dê um passo diferente e fale, não, eu tenho que caminhar. Não, pra cá eu não quero mais não. Agora eu vou pra cá. Que você já tentou fazer isso inúmeras vezes e não conseguiu. Jesus pode, querido. Jesus pode, querida. Entenda isso. Busque consolo nele. Não te permite com que esse problema atrapalhe de você ver a Jesus. Não se permita com que esse problema não te permita ver a Cristo. Em nome de Jesus. E Maria, ela recebe o chamado de intimidade. Porque nota, olha só, nós fizemos uma brincadeira lá no evento da célula única, né? Em que eu e a Carla botaram a corda de costas e as pessoas iam falando. Aí aqueles que eu não gosto eu não reconheci mesmo não. Falou logo assim, né? Quem foi Felisiane e a Rafa, acho que foi? Eu não gosto, eu não reconheço. Assim, comigo é assim mesmo, é sinceridade. Quem eu não gosto, eu não tenho obrigação nenhuma de reconhecer. Essa que é a verdade. Então assim, ainda tem os irmãos, rapaz, eu vou falar, a gente conhece a carne, né? Tem gente que fala assim comigo, olha. E aí, Renzo, tudo bem? Aí fala alguma coisa. O que tinha que falar? Era o nome, era? O que falava olá? Oi, pastor, Aí a pessoa sempre fala assim, oi, pastor. A pessoa vai falar assim, oi, pastor. Aí, entendeu? É porque o ser humano, na hora, a gente é testado na simplicidade, cara. No que é muito absurdo, assim, ninguém vou dar uma arma para um aqui. O que tu vai fazer? Não, vou dar um tiro no outro. Meu irmão, você tá em pecado, tá horrível para você. Mas na simplicidade, entendeu? Meu irmão, a pessoa fazia a voz normal dela. Ela vai perder o quê? Nada. Mas se ela faz uma voz diferente, ela vai ganhar o quê? Nada. Mas ela quer prejudicar o outro. Oi, pastor. Oi, pastor. Voz grossa e tal. Oh, meu Deus, voltando. Mas pra você ver na simplicidade, sabe? É na simplicidade que a gente é testado. É no mínimo, no pequenininho. Porque na pedra grande ninguém tropeça, meu irmão. Só bate se quiser. Mas na pequenininha, aquela que é ruim. Entendeu? Então essa é a verdade. Então, quando a gente fala sobre esse chamado de Maria na intimidade, note que Jesus perguntou para ela. Ela ouviu a voz de Jesus falando para ela, mulher, por que choras? Entendeu? Ele escutou Jesus falando com ela. E por que ela não reconheceu a voz dele? Mas, é mais ou menos assim, ó. O nome desse rapaz aqui é Leonel. Aquele rapaz ali, Leonel. Olha, eu falei, e aí, Léo? Entendeu? Léo. É pros íntimos, né, varão? Outro fala pra tu, te apresenta como Léo por aí. Pois é, porque é só pros íntimos. Né? Se eu falar assim, no chamado de intimidade, fale Léo, ele vai saber que sou eu, cara. Ele se conhece há muito tempo. Então eu volto pro mesmo ponto. Eu não sei como foi que Jesus chamou Maria, porque a Bíblia diz que chamou pelo nome dela. Só que deve ter sido, eu acredito, cara, Jesus é um cara extremamente divertido. Eu acredito nisso. Alegre, sabe? Brincalhão de brincar mesmo. Eu acredito nisso. Não é um palhaço, como muitas pessoas tentam colocá-lo, não isso. Mas uma pessoa alegre, entendeu? E eu acredito que ele brincava muito com seus discípulos. E ele tinha uma forma peculiar de chamá-los. Então quando ele fala Maria, ela vira mestre. Vocês já imaginaram esse momento? Maria? Entendeu? Jardineiro, levaram. Foi tu que levou? Se foi tu que levou, me devolve, cara. Entendeu? Tu que tá tirando essa onda aí, tradução Renzo Nobre da Bíblia. Tu que tá tirando essa onda, querido, por que tu fez isso, meu irmão? Devolve aí que a gente resolve. Entendeu? Tu não tá vendo que eu tô chorando, cara? Me ajuda.
Entendeu? E ele, Maria, mestre, já imaginou você lá nesse momento? Porque quando a gente olha hoje, a gente tendo toda a palavra de Deus na nossa mão, a gente já tem as dificuldades. Imagina antes, ela que se deparou com ele, andou com ele, ele morreu. Aí de repente ele vai e chega, Maria, ela, mestre, entendeu? Então, existe um chamado de intimidade. E que Jesus traga no seu coração esse chamado de intimidade para você. Para que você não se permita levar uma vida de qualquer jeito. Nenhum de nós fomos criados para levar uma vida de qualquer jeito. Nenhum de nós fomos criados para ser um desperdício de vida. Entendeu? Eu sei que é difícil. Eu sei que tem momentos que são de luta. Eu sei que tem momentos que são de batalha. Mas que hoje Jesus fale ao seu coração, assim como ele falou com Maria. Eu entendo que não foi o timbre de voz, entendeu? Oi, pastor. Não foi o timbre de voz, entendeu? Eu entendo que foi o modo que ele chamou. E a Bíblia diz que nós servimos a um Deus que é multiforme. Ele tem muitas formas de manifestação. Então que nesse momento você encontre, se você ainda não encontrou, esse chamado de Jesus para sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?